eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será o sinal da aliança entre mim e a terra. A paz de Deus com toda a querida irmandade e também as visitas do canal. Posto essa obra no canal Obras de Deus. Deus seja louvado. Amém. Querida irmandade, o Senhor me traz avante uma obra que eu vou resumir, vai ser pequena, mas o Senhor me traz como alerta para contar para a querida irmandade. E se o Senhor te fizer lembrar de alguém, compartilha com esse alguém essa obra, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos e visitas do canal, certa vez eu fazia visita enfermo aqui na cidade de Uberlândia, que chama UFO, né? UFO, Universidade Federal de Uberlândia, que é a clínica, a parte de médicos, clínica e etc e tal. Então assim, eu não vou contar a obra desde o começo, vou contar só essa parte que o senhor pede para contar. Então, nos dias de terça-feira, se eu não me engano, salvo erro, né? Das 7 horas da noite até as 10 horas da noite, eu tinha um plantão. Isso mesmo. Deus abriu essa porta, eu não vou falar da porta, eu vou falar da obra. Um plantão das 7 da noite até as 10 horas da noite. Então assim, e era toda terça-feira, tinha um plantão, tinha o meu horário, tinha tudo certinho, bonitinho. E então como era uma vez por semana, todas as terças-feiras, o que acontecia? E detalhe, irmãos, uma coisa interessante, importante que eu quero dizer resumidamente, nós não podemos, de forma alguma, dizer que vamos em nome de alguma instituição. Então, hora nenhuma eu ia, ou o senhor abriu, cheguei lá, falava que está vindo o nome da congregação que está no Brasil. Lembrando que o canal não tem nada a ver com a congregação que está no Brasil, não tem nenhuma ligação. O canal, eu sou um membro, frequento a igreja, sou um simples membro, sentador de banco, um caro servo de Deus ali. Louvado seja Deus. Então, só para deixar bem claro, porque provavelmente muitas pessoas vão escutar pela primeira vez. Então, o senhor abriu essa porta ali, que eu não vou falar das situações de abrir a porta, mas vou contar dessa obra. Então eu fui como um servo de Deus, um enviado do Senhor, que realmente foi toda uma obra pelo Senhor. Uma obra do Senhor, na comunhão, o Senhor me mandou e tal. E o Senhor abriu ali. Eu não vou contar tanto, mas eu vou contar só uma parte dessa abertura. E o inimigo, ele se levanta contra as coisas de Deus, é claro, né? E às vezes nós temos que vigiar para sabermos se nós não estamos sendo também usados pelo inimigo contra a obra de Deus. Louvado seja Deus. Duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões, né? Para que nós não venhamos a sofrer essa palavra. Mas eu vou me ater na obra que o Senhor manda contar. Tudo aqui é na comunhão com o Senhor. Então assim, eu tinha esse plantão lá às terças-feiras, e às 7 horas, tudo na comunhão, escolhido pelo Senhor. Tudo fui congregar, não vou dizer aonde nem nada, o Senhor me escolheu tudo, o dia, a hora, tudo pelo Senhor na comunhão. Quando a obra é de Deus, é o Senhor quem escolhe, tudo dá abertura para Deus. E nisso, em um destes dias, né, de terça-feira, das terças-feiras, então lá tem vários departamentos, cirúrgica 1, 2, 3 e etc e tal, e outros departamentos, e eu ficava em uma destas cirúrgicas, foi onde o Senhor me colocou de estar fazendo a visita. Então o que acontecia? Eu chegava ali às 7 horas, né, já consagrado, indo em nome do Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Toda a obra que eu contei, que o Senhor abençoou e tal, é tudo porque o Senhor não esquece os seus filhos. Igual agora, o Senhor não esqueceu os seus filhos, o Senhor não esqueceu do seu povo, não esquece dos seus. E eu te convido a você fazer uma visita na congregação cristã no Brasil, você escutar uma palavra do Senhor, deixar Deus falar contigo, louvado seja Deus. E lembrando novamente aquela situação que eu falei, que não fala em nome de nenhuma instituição, citei aqui porque está na obra. Então, neste dia específico, nessa terça-feira que eu estive lá cumprindo o chamado, eu chamava de o chamado de Deus,
cumprindo o chamado que o Senhor havia me dado nessa parte, cheguei lá na cirúrgica X, que eu também não vou dizer qual, né? E o Senhor toca tudo, o Senhor, quando é a direção de Deus, às vezes aparece assim, como se você, igual lá o povo de Israel, um exemplo assim, tremendo. O povo de Israel na frente, o mar na frente, né? O povo de Deus lá, o mar e atrás Faraó. Tudo o contrário, não tinha como pelos olhos dos homens, mas como foi Deus que mandou marche e vai e tal, então ele tem que fazer o que Deus manda, e lá o Senhor vai abrir o mar, se Deus quiser, o Senhor vai fazer passar por cima do mar, glórias a Deus, santo é Deus, se o Senhor quiser, o Senhor vai fazer você, talvez vai trazer alguma coisa, um navio, tudo é obra de Deus. Aí, como eu tive que fazer um curso, né, porque para servir a Deus nessa parte, aí foi me colocado algumas condições, então vamos para as condições. Fiz um curso na área de capelania, né, que hoje a capelania não é só simplesmente questão de uma outra religião, né, tem muitas outras servos de Deus, pessoas de outras denominações que também fazem. É como se você fosse profissionalizar. Não se profissionalizar na palavra, apesar de às vezes quererem mostrar alguma coisa, pelo menos na onde que eu fiz, e falar contra a própria palavra. Não, mas é você tem que passar por um processo para fazer aquilo, entendeu? Mesmo sabendo que às vezes nem precisa passar. Mas como foi o Senhor que deu direção, eu passei por aquele processo que foi a condição dada. Mas eu sei que as leis, a Constituição e etc e tal, já não precisa desse processo. Mas como a gente vive às vezes num mundo que a maioria das pessoas, eu falo com todo respeito, são pessoas não só leigas, mas muito leigas e muito ignorantes, às vezes em todo o sentido da palavra ignorância, eu fiz, porque Deus mandou. O Senhor fez muitas obras. Se um dia Deus tocar de contar, eu vou contar sobre essas obras, fazendo esse curso. Louvado seja Deus. Está lá eu, do jeitinho que Deus mandou, vestido terno, sapato. O Senhor falou que é para ir lindamente, com sapato lustrado, assim, que às vezes dava até para ver mais ou menos o meu reflexo no sapato. E os outros pessoais da outra denominação ali que fazia aquele curso, tinha uma mulher, com todo respeito, com a bermuda onde acaba, com todo o perdão da palavra, acaba a calcinha, acabava a bermuda da mulher, e ela ainda sentava com as pernas cruzadas em cima da cadeira, e a gente sentado em roda lá, mas não vou entrar nessa parte. Mas tudo tem a ver com respeito e honra, e tem a ver com princípios do Senhor. Mas voltando aqui, que eu senti também de destacar nessa obra, essa parte. E eu fui fazer aquela visita, meus caros irmãos, visitas do canal. Louvado seja Deus. Fica até o final em nome de Jesus. E eu vou dizer só daquela visita específica que o Senhor colocou no meu coração. Essa obra não vai ser grande de contar, mas é um alerta que o Senhor me deu. No nome do Senhor Jesus, eu falo isso. E entrei naquele, pedi licença, né? Louvado seja Deus, para entrar naquele lugar. E muitas das vezes, meus queridos, às vezes as pessoas não acham. Por isso que a gente tem que sim, a palavra diz, gaste o que for, o que tiver, o que precisar para obter o conhecimento. Então, para obter o conhecimento naquela parte, onde o Senhor havia apontado, o Senhor havia mandado marchar naquela direção, de visitar os enfermos, eu fiz todos os trâmites que apresentou perante mim, né? Então lá eu aprendi, nesse curso, por exemplo, que você não deve entrar num quarto, às vezes com a mesma vestimenta do outro. Existem algumas coisas que é preciso ser feitas, né, para que você possa entrar num quarto. Por exemplo, talvez ali tem, para você não transmitir infecção de um quarto para com o outro, muitas das vezes não precisa trocar a vestimenta, mas tem que ter um certo cuidado, como vestir algumas roupas específicas, né, em cima da sua. Então eu fui ali naquele quarto, já preparado, né, nessa parte, louvado seja Deus. E como eu disse outrora, quando você chega num lugar lá, o inimigo atrás, por exemplo, você não vê saída de passar ali para frente, mas o Senhor te mandou ir ali, o Senhor, ele move, ele faz aquelas situações que eu falei outrora. Ou você te faz passar por cima do mar, ou abre o mar para você passar, ou acontece outra coisa. Pode ser que o Senhor mande um helicóptero ali, te atravesse de um lado para o outro, o irmão fala, baixa o helicóptero. Estou dando uma visão assim, pode dizer que seja utópica aos olhos carnais dos homens, mas para Deus nada é impossível. Louvado seja Deus. Da hora que eu cheguei ali, não tinha como eu vestir aquele negócio. Deus tocou no coração de uma certa irmã enfermeira lá, né, que eles já perguntaram de que igreja que eu ia. Eu falei, olha, eu congrego na igreja X, mas eu não estou vindo o nome da igreja, eu estou vindo o nome do Senhor Jesus. Não foi a igreja X que me enviou, se deixar bem claro,
mas é o Senhor que enviou e abriu essa obra. Então, às vezes, muitas das vezes eu precisava vestir aquela, em cima da roupa social, que nós temos que ter um porte, não só diante de Deus, mas das pessoas também. Aí aquela certa pessoa, ela chegava ali e me ajudava, sabe? Colocava aquela roupa de plástico por cima, uma touca na cabeça e tal, até mesmo para ter certos cuidados, que muitas das vezes não é só chegar e chegando e fazendo. Então, se o senhor deu uma direção que precisa passar por um processo, às vezes fazer um curso, fazer alguma coisa ali, etc e tal, você pega e faz, né? Busca direção, vai congregar, e muitas das vezes o senhor falou, continua, já está terminando naquele curso. Tá, e eu entrei naquele quarto, pedi licença, falei, olha, eu sou um servo de Deus, vim fazer uma visita para a pessoa, né? O rapaz, eu olhei lá, vi que era um homem, tinha duas camas, mas só tinha uma pessoa. Para o senhor que tá acamado, aí tinham três pessoas em pé, né? Dois homens e uma mulher. Aí eu peguei e entrei, deram licença para entrar, eu peguei e entrei. Louvado seja Deus. E nisso eu fui chegar até o canto ali onde que dava, né, sem atrapalhar a família e tudo mais, que também nós temos que ser muito, como se diz, ter muito respeito, né, naquele momento. Aí eu peguei, cheguei, a hora que eu fui chegando perto, e uma moça que estava junto, né, das três pessoas, a moça virou para mim e falou assim, olha, deixa eu te contar a história dele. Aí eu peguei e fiquei esperando, né, no movimento, né, eu costumo dizer o movimento das águas, movimento, né. E a moça falou, olha, esse rapaz, esse senhor que está deitado aí, ela foi contando, que era o pai deles. Que o pai deles abandonou eles quando eles eram crianças. E sumiu no mundo. E passaram os anos, a mãe criando, passou os anos, ficaram velhos, casaram-se. E aí eles queriam saber o paradeiro do pai, né, meus irmãos? E com esse paradeiro do pai, não me lembro se contrataram um detetive, né? Que é muito fácil para esse pessoal achar as pessoas, mais fácil do que às vezes até com todo respeito, que eu falo com todo respeito, na minha opinião, a polícia. Eles têm os meios, os jeitos lá e só uma pessoa para cuidar e não é todo o Brasil ou toda a cidade para cuidar. E encontraram o pai deles. O pai deles era um caro servo de Deus também, vamos dizer assim, irmão nosso de outra denominação, louvado seja Deus. Ele era catador de reciclado. E eles começaram a ter uma certa intimidade, assim, como filhos, se aproximando, para ter uma intimidade, assim, como pai e filho, sempre tiveram, né, ela foi me contando essa parte, tiveram, assim, esse desejo de conhecer, saber o porquê e tal, e começaram a visitar o pai, começaram a se aproximar dele e tal, e ele indo em outra denominação, já contou que parece que já tinha vários anos que ia em outra denominação, catando reciclado, vivendo a vida, e de vez em quando eles ajudando ele e tal. Mas de repente ele teve um problema de saúde, eu não sei dizer qual o problema de saúde que foi, mas teve um problema de saúde e ele caiu de cama. No que caiu de cama, ele foi tão forte o problema que ele teve que ele já estava, quando eu fui visitá-lo, ele estava ligado pelos aparelhos. Isso mesmo. Estava ligado nos aparelhos, desacordado, né? Eles dizem que provavelmente ele estava em coma. Louvado seja Deus. E nisso, meus queridos irmãos e visitas do canal, a moça virou para mim e falou assim: queremos te fazer um pedido, queremos pedir para que você consiga para ele o batismo. Aí ela pegou, você pode conseguir batizá-lo aqui? Nós queremos pedir o batismo para ele. Aí eu falei, olha, essa parte não é comigo, essa parte eu tenho que consultar os caros servos de Deus, né? Da parte da igreja, que eu não estou representando a igreja, eu sou um servo de Deus, louvado seja Deus. Me dá seu telefone, que eu vou pegar e vou procurar quem eu devo procurar e vou comentar sobre a situação, né? E te ligo para falar o que foi a resposta. Que não vem, não é só eu, não sou eu que vou decidir sobre isso e tal. Aí ela me passou o telefone dela, louvado seja Deus, e nesse telefone dela que ela passou, eu anotei, eu tô tirando aqui, eu tenho uma câmera na frente, mas hoje infelizmente a coisa tá tão puxada pro lado das drogas que fica até meio complicado você ter uma câmera no carro, virado para frente. E com todo isso, porque eu tô no canto da rua aqui, né? Louvado seja Deus para contar essa obra. E com isso, meus queridos irmãos, voltando aqui ao raciocínio da obra, e fiz uma oração ali, apresentei a família, segundo o Senhor deu e tal, e continuei fazendo as visitas. Dei meu telefone também para eles, né?
continuei fazendo as visitas. Perguntaram à igreja e tal, mas eu falei novamente que eu não estava representando a igreja, não estava no nome da igreja, da instituição, a qual eu cito o nome algumas vezes aqui nessa obra, em outras obras também deste canal. E nisso fui fazer o restante das visitas, o que Deus tocou e tal, e até às 10 horas. Fui embora. No outro dia, já trabalhando, entrei em contato lá com o caro servo de Deus, a qual não vou dizer quem é, nem disse se é da minha comum ou se não é, mas é um caro servo de Deus, a qual eu disse em uma obra outrora aí, que fui orar, apresentar o ministério, apresentei o irmão. A hora que eu apresentei o irmão, o Senhor me mostrou o Senhor nos olhos do irmão. Então, assim, não é para exaltar o homem de forma alguma, mas é um caro servo de Deus do ministério, também não vou citar, se eu já citei, os irmãos perdoam, mas o nome eu não cito. Mas só quem sabe disso, quem é, sou eu e o irmão que um dia o Senhor me tocou para falar com ele. E tá, mais ninguém. E fui consultar o irmão, né? Louvado seja Deus nessa parte. Expliquei toda a situação. Perguntei se o irmão tinha um tempo ali naquele momento. Ele falou que tinha um tempo para conversar e tal. Também tem que respeitar o tempo das pessoas, né? Todos os caras servos de Deus da obra, né? Que trabalham nessa igreja, louvado seja Deus, servindo a Deus. Nenhum tem salário dado da igreja. Todos eles têm que trabalhar igual todos nós. Não existe o salário. A igreja não paga salário para os servos de Deus que atendem a obra. Então conversei com aquele irmão buscando já o céu. Ele falou assim, movido por Deus, falou: irmão, escutou tudo que tinha que escutar. Se eu não me engano, eu vou tentar dizer as mesmas palavras, mas eu sei que eu não vou conseguir. Então vou resumir e trazer o que seria. Aí ele falou: irmão, a gente tem sim a vontade de fazer o santo batismo. Estou trazendo tudo resumido que o irmão me falou. Porém, existem algumas situações, irmão, que nós temos que olhar. Primeiro, que nós precisaríamos era um laudo, né, algum documento do médico nos autorizando a fazer o batismo, que ele possa ser, no caso, colocado nas águas, né? Eu acho que é imersão a palavra certa. Que ele possa ser imergido, se eu estiver errado, os irmãos me perdoem na palavra, colocado no tanque, né, de batismo e afundado, me perdoa a palavra correta é outra, eu acho que é imerso, não sei, afundado ali. Os médicos, primeira coisa nós deveríamos ter no médico era sobre isso. Aí eu falei: olha, não vai ter como, eu já vi que não vai ter como, por quê? Porque o rapaz, o irmão lá, ele está ligado nos aparelhos, ele precisa de certa forma, pelo que eu entendi ali, que dei uma olhada, ele precisa daqueles aparelhos para sobreviver. Então, irmão, essa parte eu creio que não vai ter como. E ele, a segunda coisa também, irmão, que também é importante, o caro servo irmão lá, que está acamado, está enfermo, ele simplesmente, você me contou, se eu não me engano, eu falei aqui na obra, que ele já tinha uns 8 anos congregando em outra denominação. Então, se eu falei 6, se eu não me engano, são 8 anos. Aí o caro servo de Deus, que eu liguei e falava outrora, agora contando a obra, no telefone, que é um irmão do ministério, falou: olha, eu tenho outra questão também, irmão. O irmão esteve lá 8 anos congregando, mesmo que seja em outra denominação, o irmão não quis se batizar. O irmão não quis. E nós vamos também respeitar a vontade do irmão, porque o irmão tem que querer. O irmão tem que estar lúcido, o irmão tem que ir ao batismo. Se o irmão tivesse pedido, nós iríamos, irmão. Mas tem esta questão também, porque o Senhor ele não chega e mete o pé na porta, assim, eu estou trazendo agora, né? Vou fechar aspas, como diz o outro, porque o Senhor não chega e bate o pé na porta e chega entrando. Mas ele diz também em outras formas, né? Outras palavras mais brandas, mais doces. E eu entendi dessa forma também. Então, tem isso. O irmão não quis, todo esse tempo parado, não quis se batizar. Irmão, os irmãos perdoam, tá uma barulheira aqui, igual eu falei da câmera e pessoas, e eu vou ter que trocar de lugar aqui. Os irmãos perdoem. Então, irmãos, voltando aqui ao raciocínio, louvado seja Deus, o que aconteceu? O irmão já deu esses dois porém e deu mais um porém também. Falou: olha, nós não estamos omitindo de estar indo, mas nós precisamos também ter uma certa segurança para a nossa parte. A primeira seria essa até, né? A primeira seria um laudo médico. É isso aí. E eu peguei, entendi, fiquei muito em paz. Eu saí da onde que eu estava lá, porque misericórdia, viu? Só Deus sabe, às vezes quando eu vou gravar um testemunho, as situações. Aí voltando aqui ao raciocínio, para não perder a comunhão, e nisso
falou nessa parte, eu entendi, agradeci a Deus, falei, tá totalmente esclarecido, irmão. Deus abençoe, obrigado. Agradeci, né, pelo tempo ali que o servo de Deus colocou para mim. Louvado seja Deus. E entrei em contato com aquela moça, né, com aquela moça que pediu o batismo junto com os irmãos dela. E assim foi, meus irmãos. E nisso aí o Senhor, ele me abriu um entendimento, irmãos. Porque muitas das vezes, caros servos e servas de Deus, o Senhor já chamou no batismo, mas ficam esperando alguma coisa. Ah, vou esperar primeiro parar de fumar, parar disso, parar daquilo, parar daquele outro. Meus irmãos, é uma questão de escolha. Tudo na vida é uma questão de escolha. Então hoje mesmo o Senhor me trouxe essa obra para contar e não acabou não, meus irmãos. Tanto que um caro servo de Deus, assistindo um culto, um caro servo de Deus contou a história de uma irmã, que a irmã era irmã nossa, já há vários anos, mas ela não havia se batizado, né? A irmã era até enfermeira. E a irmã, do nada, ela foi acometida de uma doença, um mal, do nada, é, e ela não chegou nem a ser internada. E a hora que ela foi atendida, ser atendida, vamos dizer que seja um mal súbito, né? Porque não foi falado o que aconteceu de fato. Aquela irmã, ela passou mal, como ela já estava no hospital, olha só tanto que foi rápido o negócio. E ela tinha filhas, e ela foi acometida daquele mal. A hora que foi atendida, vamos supor que a irmã caiu, né, passando mal, aí vieram os enfermeiros e tal, os médicos, a hora que foram fazer exame, a irmã faleceu. O Senhor a recolheu. Né, irmãos? Então, o alerta que o Senhor traz no meu coração para dizer para a querida Irmandade e visitas do canal, vão assistir culto de batismo, irmãos, para que o Senhor chame a cada um. Porque é o Senhor que vai chamar, mas a escolha é sua, porque o Senhor, ele bate a porta. O Senhor está lá. E você está no culto de batismo, o Senhor te falando com as palavras dele no seu coração. Né? Porque o Senhor fala e chama do jeito que o Senhor quer. Porque a obra é de Deus. E o Senhor não precisa do homem. Então o Senhor pode chamar por determinadas situações que eu não tenho nem ideia. Porque assim como os nossos caminhos são na terra e terrenos, vamos dizer assim, os caminhos de Deus, nossa gente, para todo lado que nós não podemos nem imaginar. Nós nem podemos imaginar. Tanto que na palavra já falava do mundo visível e do mundo invisível. Mas eles inventaram o microscópio, eu posso estar enganado, estudiosos. Para onde que eu vi, tinha mais ou menos, acho que 35, 45 anos, eu vi esses tempos atrás. Vamos dizer que tenha 50 anos o microscópio, né? E descobriram que existe um mundo invisível, né, das bactérias e outras coisas mais, que eu também não sei o nome, porque eu não entendo nessa parte tanto, mas a palavra já dizia do mundo visível e do mundo invisível. Então, meus queridos irmãos, o que eu digo sempre, eu gosto muito de assistir culto de batismo. Já teve culto de batismo que o Senhor batizava, além das águas, batizava a igreja com fogo e poder. Eu não posso explicar como foi, mas o caro servo de Deus que atendia, ancião, disse: irmãos, nunca vi isso em toda a minha carreira. O Senhor batizar a igreja, aqueles que estão descendo nas águas e aqueles que não estão, batizar com fogo e poder. Irmãos, é uma glória, é uma unção, é uma bênção do tamanho que eu não sei, irmãos. Então eu trago esse alerta para a querida Irmandade em nome do Senhor Jesus. Se o Senhor já te chamou nas águas, se o Senhor já te chamou no batismo, vai. Se entregue a Deus e escolha seguir a palavra de Deus. Porque pode ser que daqui a pouco, como diz o outro, acolá, a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Eu creio assim que a fé é saber que se nós vamos estar vivos daqui 1 minuto ou 2 ou 3, nós não sabemos, nós temos que ter fé. Nós temos fé do amanhã, é a fé, mas é a Deus que cabe. Se o Senhor vai regrar essa planta, vamos dizer assim, figuradamente, do nosso amanhã para que nasça um novo amanhã, ou se o Senhor vai falar, não, já deu a sua carreira. Mas, meus irmãos, que se o Senhor já está lhe dando a oportunidade de você atendê-lo no batismo, o restante o Senhor cuidará. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele tudo fará. Mas ponde em teu coração os princípios da palavra de Deus e doutrinas do Senhor
e obedeça-os. Louvado seja Deus. Aconteça o que acontecer, você está numa batalha, numa guerra, e o Senhor está ao seu lado e você vai ser vitorioso. Basta seguir e ouvir o Senhor falar contigo. Louvado seja Deus, as instruções que Deus te der e te dá. E vai congregar. Irmãos, esta é a obra que eu senti de contar. Este é o alerta que o Senhor pôs no meu coração para contar para a querida Irmandade. Na outra semana, em qual eu voltei no hospital para fazer a outra visita de enfermos, que o Senhor abriu essa obra, aquele senhor não estava lá mais. Geralmente eu vou uma semana, na outra semana eu já faço uma revisita, vamos dizer uma trivisita e por aí vai. Então tinham pessoas lá que estavam lá 6 meses e há 6 meses não receberam uma visita nem da família. Louvado seja Deus. Então naquela outra semana que eu fui encontrar aquele senhor, ele já não estava lá mais. Então assim, meus irmãos, fica esse alerta para a querida Irmandade. Se você talvez está com alguma coisa aí, cigarro, etc e tal, meus irmãos, vai congregar e buscar a direção de Deus e vai no culto de batismo. Batizou, já larga aquilo antes, louvado seja Deus. Se Deus assim o falar, porque o Senhor não precisa de mim para falar, mas o Senhor pode falar a você mesmo, dentro de um santo culto a Deus, o Senhor pode te instruir. Louvado seja Deus. E a instrução de Deus, ela é tremenda, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é pão para a nossa vida, a instrução de Deus. Ela é caminho para os nossos passos, a instrução de Deus. Louvado seja Deus. Não precisa contar para ninguém o que você está buscando de instrução de Deus, só para o Senhor que já o sabe e vai congregar. Convido-vos todos, servos e servas, irmãos e irmãs, visitas, seja quem for, vai congregar na congregação que está no Brasil. O Senhor vai pôr na sua mente, sua memória uma aí, que você sabe que ela tem. Procura saber os dias de culto e fala só entre você e Deus, mas vai congregar. Louvado seja Deus. Mesmo se você se sentir um caquinho, mesmo se você se sentir assim, que não dá, porque na obra de Deus até os caquinhos são utilizados, né? Porque numa construção tem lugar que não dá o tijolo, tem um lugar que não dá meio tijolo, mas tem lugar que dá só o caquinho lá naquela parte. E o Senhor pode pegar esse caquinho seu, fazer um barro novamente, louvado seja Deus, e transformar num lindo vaso, glória a Jesus, todo incrementado na mão do oleiro, que é o Senhor. Meus irmãos, esta é a obra, Deus seja louvado. Amém.